O presidente Jair Bolsonaro chega hoje ao Brasil após a viagem oficial pela Rússia e Hungria. Brasília, Yasmin Costa. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoa hoje a cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, atingida por chuvas que causaram enxurradas, deslizamento de terra e morte de centenas de pessoas. Bolsonaro chega ao Brasil depois de visitas oficiais à Hungria e à Rússia. Em Budapeste, capital da Hungria, o presidente brasileiro foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente húngaro, János Áder. Os dois países têm relações diplomáticas há mais de 90 anos, mas essa foi a primeira visita de um presidente brasileiro em exercício. A Amazônia foi um dos assuntos da conversa e o presidente brasileiro falou que as informações da região que chegam ao exterior são distorcidas. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. Bolsonaro também foi recebido pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Os dois fizeram um pronunciamento conjunto onde reforçaram o compromisso com a defesa da família, a liberdade religiosa e econômica e a soberania das nações. Bolsonaro também comentou sobre as tensões entre Ucrânia e Rússia, país que visitou antes de chegar à Hungria, e afirmou que a guerra não é vantajosa para ninguém. Foi uma reunião bastante útil, porque além de assinarmos alguns acordos, alguns protocolos de intenções, também, na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. O premier húngaro começou o discurso se solidarizando com as vítimas da tragédia de Petrópolis. Depois, defendeu o cristianismo e o comércio livre entre as nações. Viktor Orbán também comentou sobre a parceria com o Brasil, citando a compra de 2 aviões militares cargueiros da Embraer. Os dois mandatários também saudaram os esforços empreendidos no âmbito da Comissão Econômica Mista Brasil-Hungria para fortalecer do intercâmbio comercial e do fluxo de investimento entre os países. Bolsonaro e Orbán também classificaram como promissor e mutuamente benéfico a cooperação científica e tecnológica entre os países. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisas e inovações industriais, e o Escritório Nacional de Pesquisa e Inovação da Hungria já negociam o lançamento de um edital conjunto para financiar projetos com foco em soluções tecnológicas, em gestão hídrica, eficiência energética, tecnologias de informação e comunicação e cidades inteligentes. Os ministros brasileiros e húngaros assinaram memorandos de entendimento em áreas como gestão de recursos hídricos e saneamento, ajuda humanitária para cristãos perseguidos e também acordos de cooperação em matéria de defesa. Na Europa, Bolsonaro também passou pela Rússia, onde teve um encontro com o presidente Vladimir Putin. Os dois trataram de acordos para estreitar relações entre os países. Bolsonaro também falou sobre a construção de uma aliança tecnológica entre Brasil e Rússia. Bom, girando os nossos comentaristas agora, conosco Amanda Klein e José Maria Trindade. Eu começo por você, Zé Maria, de Brasília. Que balanço é possível fazer desta viagem do presidente da República? E hoje ele deve ir à região serrana sobrevoar Petrópolis. Zé Maria. Salve, Tiago, Amanda, Kalina. Olha, foi uma viagem muito importante. O presidente volta hoje para sobrevoar Petrópolis, mas já determinou aos ministros uma ação imediata e isso já está acontecendo.
Na bagagem, o presidente traz acordos importantes e, principalmente, levou ao mundo a independência do Brasil e o que manda a Constituição, a defesa da autodeterminação dos povos e também de paz. Isso, Tiago, está na Constituição brasileira. A última visita agora da Hungria, né, ele vem direto da Hungria, ele esteve convicto que é uma fonte ali de irritação na Europa exatamente por seus posicionamentos políticos. Um conhecido conservador, de direita, e que o presidente Jair Bolsonaro demonstrou, sim, prazer em conhecer. Os dois têm identidade ideológica e isso está muito explícito e incomoda boa parte da Europa e uma grande parte aqui do Brasil, mas são pruridos desnecessários. O importante é que foi um momento tenso, uma viagem que não estava marcada recentemente, foi marcada há muito tempo e calhou de ser um momento aí de possibilidade de invasão da Rússia invadir a Ucrânia, né? Mas eu acho que o resultado foi, sim, positivo e o Brasil se colocou como um país independente, autônomo e não tolera queixas de americanos, húngaros e de outros setores que se incomodaram com esta visita do presidente Jair Bolsonaro. E para você, Amanda, o que representou essas viagens do presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, bom dia, Kalina, Thiago, Zé Maria. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Zé. Eu quero até ressaltar um comentário que um porta-voz do Departamento do Estado americano fez ontem, uma declaração muito mais vocal do que os americanos haviam feito nos últimos dias, quando eles disseram que respeitavam mesmo a liberdade, a autonomia, obviamente a soberania do Brasil em visitar o país que quisesse visitar. Mas ontem um porta-voz americano, o porta-voz do Departamento de Estado americano, após aquele comentário em que o brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro se dizia solidário à Rússia, né? Foi uma coisa que o Bolsonaro falou logo no começo do encontro público do pronunciamento público com Putin. O departamento disse o seguinte: o momento em que o presidente do Brasil se solidarizou com a Rússia não poderia ter sido pior. E disse mais: o Brasil parece ignorar a agressão de uma grande potência contra um vizinho menor, uma postura inconsistente com a ênfase histórica do Brasil na paz e na diplomacia. Ou seja, é muito ruim esse timing, a simbologia e as declarações do presidente Bolsonaro o afastam de um aliado histórico, que é os Estados Unidos, para uma visita na Rússia, num momento muito delicado e sensível. E ao contrário do que insistiu em lembrar ontem o presidente Bolsonaro, fazendo de novo aquela falsa afirmação, atribuindo a sua ida à Rússia a um suposto distensionamento das relações entre Rússia e Ucrânia, as tropas continuam mobilizadas. A OTAN e os Estados Unidos insistem em dizer que todas as tropas continuam perto da fronteira com a Ucrânia e um ataque é iminente. Na segunda parte da visita, em que ele fala com o Orbán, o Viktor Orbán, da Hungria, essa identificação não pode ser pior. O Orbán é reconhecido pelo mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos, como um autocrata, conservador de extrema-direita. É um homem que persegue minorias, a população LGBTQIA+, controla o poder judiciário, o poder legislativo, mudou as leis do sistema eleitoral para favorecê-lo no poder, aliás, onde ele já está desde 2010. E é com essa figura, que tem leis duríssimas, aprovou leis duríssimas contra a imigração e fez menção a isso no seu discurso ao lado do presidente Bolsonaro. E é com esse líder autocrata de extrema-direita, aliás, que o presidente Bolsonaro insiste em usar aquele lema do fascismo italiano, Deus, Pátria, Família, e ele sempre acrescenta a palavra liberdade, que também é um lema aqui da Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado, com quem Bolsonaro se identifica. É um recado, uma viagem proveitosa e produtiva, sim, mas talvez só para a parte que já vota em Bolsonaro, para atiçar as suas tropas, as suas hordas ideológicas. Do ponto de vista prático, concreto, de fechamento de acordos e tratados internacionais, é uma viagem pouquíssimo produtiva. Bom, estamos recebendo também aqui nos estúdios Ricardo Salles, o balanço da viagem do presidente. Apesar de todas essas críticas, na sua avaliação, foi uma viagem proveitosa? Que balanço é possível fazer desses encontros? Essa vocalização que a Amanda trouxe é a vocalização da crítica da imprensa de esquerda ao presidente. Quando o Lula visitava Cuba, uma ditadura muito pior do que eventualmente o que se citou aqui da Hungria, ninguém falava nada. Quando a Dilma ia à Venezuela ajudar o Maduro, o Chávez e o regime, ninguém falava nada. Quando vai na Argentina, nos regimes totalitários, aí, ou pelo menos bastante duvidosos do Fernandes, também ninguém fala nada.
O do Chile, ninguém fala nada. Quer dizer, só fala da agenda do Bolsonaro quando é um governo, eventualmente de direita, como é lá o de Orbán, realmente. Tem mil críticas. O fato é que o presidente fez um discurso exemplar, absolutamente equilibrado, né? Lembrando a virtude das relações institucionais do Brasil com a Rússia, quando esteve lá, e logo em seguida na visita subsequente. Logo, ele também citou uma coisa importante, as mentiras da Amazônia, né? A mentira é que a imprensa brasileira de esquerda insiste em propagar mundo afora. Eu me recordo quando estive na Europa e nos Estados Unidos na época, perguntei para os editores dos grandes jornais, mas de onde vocês tiram essas bobagens que vocês publicam aqui? Isso a gente vem da imprensa brasileira, dos canais que falam esse tipo de coisa. Bom, então se o brasileiro mesmo fala contra o seu próprio país, como é que a gente vai condenar o estrangeiro que não conhece a nossa realidade? Então, de fato, o presidente fez muito bem em colocar as coisas no seu devido lugar, discurso absolutamente equilibrado, fez negócios lá, a Embraer fez os seus negócios, o Brasil estabeleceu mais vínculos com a Rússia quando lá esteve, enfim, acho que foi uma viagem correta, adequada, sem nenhum arrobo, nenhum exagero.